Boa tarde, estamos aqui no estúdio da Veja São Paulo recebendo mais um convidado e quem nos visita nessa tarde de quarta-feira é o ator Leonardo Midjorin. O Leonardo Midjorin está em cartaz com 2 espetáculos aqui na cidade. Nas quartas e quintas ele protagoniza O Planeta... O Planeta está um lugar perigoso. O Planeta é um lugar perigoso, sempre me atrapalho. No Teatro Augusto. Isso. E na sexta, sábado e domingo ele faz a comédia O Empréstimo no Teatro Folha. Leonardo, me conta então, é uma raridade hoje, né? Tá em cartaz com... Antigamente os atores faziam espetáculos de terça a domingo, de quarta a domingo, com o mesmo texto. Agora você tá com 2 espetáculos diferentes e 2 papéis muito diferentes, né? Me conta como é que é virar de um para o outro, já que no Planeta tá um lugar perigoso, você faz um menino de 7 anos e no Empréstimo, claro, é um personagem adulto, né? Me conta como é que é dar essa virada de um dia para o outro aí. Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui, prazer falar com você, Dirceu. É engraçado, né? Teatro à moda antiga. Eu ouço os grandes atores falando que antigamente a gente, né, tinha teatro de segunda a segunda, de terça a domingo eles ficavam em cartaz. Eu só acho que a gente tem outro público hoje, né? A diferença é grande, está aí no contexto histórico, econômico, assim. Então é bem diferente, mas é muito bom estar em cena, muito bom estar com as pessoas que eu estou trabalhando, assim. O Planeta está um lugar perigoso, é uma peça que está quarta e quinta no Teatro Augusta. A gente está há 3 anos tentando montar essa peça, né? A gente tentou colocar através de lei de incentivo, tentando patrocínio, através do SESCs e outras empresas, e não foi possível ainda. Mas aí a nossa produtora Frida Takats abraçou a causa, exatamente, no palco. Pagou, né? Tirou do bolso e pagou. Pagou temporada, pagou os atores, a gente está, né, trabalhando nesses termos, assim. Já que a gente começou pelo Planeta Tá um Lugar Perigoso, conta um pouco para o público o que é. É um texto húngaro, né, que ganhou a direção do Kiko Marques, que aliás é um dos grandes diretores da atualidade, né? Exato. O mesmo que fez Cíntia, que está em cartaz no Capobianco às segundas e terças. Exato. Eu já tinha trabalhado com o Kiko, primeiro quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz iluminação, quando eu tinha 18 anos, no Teatro Arena, né? Pro Crepúsculo, o espetáculo você já foi dos bastidores também. Eu já fui contra-regra, já fui sonoplasta. O Marco Antônio Braz me recebeu quando eu cheguei aqui, então eles estavam apresentando Bonitinha Mais Ordinária no Arena e eu pude fazer um pouco de sonoplastia. Você chegou aqui de Minas Gerais? Eu vim de Curitiba, na verdade eu só nasci em Minas. Meu pai é militar da aeronáutica, aviador, e eu morei em vários estados. E quando eu cheguei, a Flávia Pucci, eu já tinha trabalhado na Globo aos 17 anos e vim para cá aos 18. Então eu conheci a Flávia Pucci, grande atriz, grande diretora, com quem eu estudei aqui em São Paulo, aos 18 e 19, isso era 2000 e 2001. Então, ela me apresentou ao pessoal do INDAC, ao Kiko, ao Marco Antônio Braz, eles me acolheram, e né, agora, de certa forma. Foi quanto, 15 anos depois, mais ou menos, vocês se reencontram? Isso, na verdade, eu voltei para o Crepúsculo aí como ator em 2005, eu fiz uma temporada dessa peça aqui em São Paulo, e agora estou de novo na companhia do Kiko, né? O espetáculo parte de um ponto de partida muito interessante, né? Que é uma mãe que tem um filho de 7 anos, que é um menino saudável, carinhoso, tudo em ordem. Isso. Só que ele, quando ele vai falar, eu te amo, mamãe, ele trava, né? E não consegue expressar esse sentimento. Exato. E aí essa mãe leva o garoto num psicólogo para ele começar a entender, né? O porquê que ele tem essa questão de travar o sentimento. É interessante que o terapeuta ele faz uma hipnose progressiva, uma coisa que a gente não conhece, mas que o texto propõe como quase uma brincadeira, e ele projeta a sua própria vida, né? Então essa criança vai dos 7 anos aos 50 anos de idade. E aí nesse trajeto, nesse percurso, a gente vê a tragédia que acontece na vida desse homem, né? Rapaz, que vai crescendo. Exatamente. Os relacionamentos errados, os problemas de vida profissional. Fala muito dessa questão das relações, né? De como pode ser perigoso o planeta a partir dos caminhos que você escolhe, né? E isso muito pautado na questão dos relacionamentos mesmo. A obsessão dessa mãe com essa criança, a tentativa de controle dela, uma educação, de certa forma, técnica, né? Me parece aquele tipo de mãe que lê num livro como é que se educa um filho e tenta aplicar aquilo como uma regra, né? A gente percebe isso muito no mundo hoje, assim,
acho que uma das maiores questões de saúde hoje em dia é a questão da ansiedade, claro. Os problemas causados pela ansiedade, o pânico, a crise... E até por um excesso de informação, né? Que as coisas vão chegando Também. E você não peneira exatamente o que é mais legal na educação do filho. A velocidade da informação, a quantidade de informação, a necessidade de entregar resultados, né, o tempo todo, isso tudo vai fazendo a gente ficar cada vez mais achando que não concluiu as coisas, né? Que precisa fazer sempre mais. E aí a gente vai saltar para o outro espetáculo, né? Já que você começou a falar dessa questão de apresentar resultados e necessidades. O Empréstimo é uma comédia muito divertida, mas que também parte de um tema que hoje a gente está vivendo, né? Que é a crise econômica. Muito atual. O personagem do Leonardo é um homem, é um cliente de um banco, né? Que procura o seu gerente para levantar um dinheiro que ele está precisando para salvar a vida dele naquele momento. Só que ele não tem avalista nenhum, não oferece garantia nenhuma, a não ser a palavra dele. O gerente, que é interpretado pelo André Matos, fica receoso, obviamente, né? E começa um jogo, uma tortura psicológica até ali, para o cara ceder a essa chantagem, que acaba virando uma chantagem, né? E liberar a grana para ele. Então, como é que é fazer as pessoas rirem de um problema que é a falta de grana e que está chegando no nosso bolso, né? Toda hora aí. As pessoas se identificam muito com os dois personagens, na verdade. Meu personagem é um cara que precisa de dinheiro e está tentando um empréstimo no banco, mas ele não tem garantias, né? Então essa é a grande questão. E até o Jordi Galceran, que é o autor desse texto, é um texto espanhol que já está em 20 países. Aliás, é o mesmo autor do Método Grouhon, né? Isso. Que a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos montaram. Exatamente. Aqui, né? Muito montada no mundo inteiro, porque acho que é contemporânea, uma questão do mundo, assim, essa questão da crise financeira, né? Então, o que o autor diz é a questão do que a gente é capaz de fazer para manter uma posição, né? O que esse gerente é capaz de fazer e de entregar para não sofrer as consequências do que ele sofreria no caso das investidas desse cliente, porque daí a última cartada que o cliente dá na tentativa de conseguir um dinheiro é partir para a vida pessoal desse gerente. Não vou contar aqui o mote da peça, mas as pessoas se surpreendem porque falam assim, nossa, é interessante porque, como você falou, é um jogo psicológico, é uma questão, né? Assim, se coloca no meu lugar, né? Qual é a garantia que você tem para confiar em tal pessoa e você confia? Por que você não confia em mim, então? E que diferença vai fazer você me entregar X mil reais? Exato. Se eu não pagar, o prejuízo não vai ser seu, vai ser do banco. Mas aí tem as metas, os resultados que você tem que apresentar, tudo isso. E é um conflito do humano com a instituição, né? Porque a instituição tem as suas regras, a instituição, a empresa, o capitalismo, o sistema. A vida tem suas regras. A vida tem as suas regras e sua maneira de prosseguir, mas existe o humano e as necessidades de cada um diante disso e como essas coisas entram em conflito, né? O texto, apesar de ser uma comédia, tem esse embasamento que é muito sério, na verdade, né? Porque a gente fala da questão da miséria e eu acho da crise. Que a direção do Isser Corey consegue dosar muito bem isso, né? Você ri o tempo todo, em nenhum momento o espetáculo fica pesado, tem aquele pé na tragicomédia. Mas o texto tem uma carpintaria também que te leva a pensar muito nessa história. Isso é uma coisa muito importante numa comédia nos dias de hoje. Tá, tudo bem, é legal você ir lá, gargalhar e ir para casa. Mas quando você leva aquele choque de realidade também é saudável, né? Porque aí a arte faz o resultado dela. E eu estou lá com o André Matos, que é um grande professor, é um mestre no que faz, um homem muito generoso, um cara que está me ensinando no dia a dia, assim, como lidar com um texto desse nível, né? Como encontrar a verdade e a questão da humanidade numa comédia que poderia ser só um pastelão se a gente não olhasse para isso de uma forma coerente mesmo com o que é a vida, né? E as necessidades de cada um. Então o texto tem muitas nuances, assim, a gente consegue passar por um aprofundamento muito interessante. No camarim a gente às vezes bate um papo assim que realmente se aprofunda, né? Ao mesmo tempo que tem que chegar lá e se divertir, né? Para poder fazer rir. Eu acho que um grande segredo, assim, para você conseguir fazer uma plateia se divertir é você se divertir antes de tudo. Isso para mim é às vezes complicado porque se você está curtindo o seu trabalho, meio caminho está andado já. Né? E aí eu lido com as minhas próprias ansiedades, com as minhas próprias questões, o meu nervosismo, né? Minha exigência interna, né? Eu que sou filho de militar, tenho uma exigência imensa
Não só por ele ser militar, mas por ele ser a pessoa que ele é, sempre buscou o melhor, né, para mim e exigiu isso de mim. Acho que isso, de certa forma, ficou também calcado como algo que me impulsiona para o trabalho e para entregar algo de qualidade sempre. Mas como o Leonardo, para quem não sabe, também é psicólogo, ele deve trabalhar muito bem isso na cabeça para entender, né? Olha, como é que funciona o ator, como é que funciona o filho do militar e como é que funciona eu digo que a arte me salvou, de certa forma, assim, o teatro, eu encontrei a minha turma e eu pude elaborar minhas questões, né, psíquicas, emocionais, através da arte. E ainda assim eu fui para a psicologia porque intuitivamente eu queria desde criança quase ser psicólogo, porque acho que intuitivamente eu entendia que eu ia buscar um autoconhecimento, né, compreender minhas próprias questões e compreender o ser humano, né, trabalhar com a questão da comunicação, das relações, das emoções, e a arte está absolutamente ligada a isso também. É verdade, com certeza. Aí eu passei um pouco pela clínica da psicologia, né, trabalhei com isso, eu tenho muito respeito pela psicologia e pelo serviço que se presta, né. Mas hoje você imagina a psicologia aplicada ao teatro, eu entendi que a psicologia estaria a serviço da arte, no meu caso, né. Quando eu for escrever um texto, compor um personagem, trabalhar uma questão, ou mesmo transmitir algum conhecimento, né? Porque o que eu tenho pensado mais hoje em dia é no discurso que se tem, né? Claro. Qual é o meu discurso enquanto pessoa, enquanto artista, e o que eu posso trazer para agregar esse mundo que às vezes está tão hostil às vezes, né? Tá perigoso, tão acelerado, né? Que nem tão o planeta. Perigoso, como diz a nossa peça. E como o cara trabalha muito, daqui a pouco ele tem que ir para o teatro, né? Às 9 horas ele vai estar no Teatro Augusta, isso. Hoje e amanhã com O Planeta Tá um Lugar Perigoso. Exato. Agora eu acertei o nome da peça, direção do Kiko Marques. E sexta, 21h30, sábado, 20h22 e domingo, 20 horas. O Empréstimo, com Leonardo Midjorin e André Matos, direção do Isir Coric, no Teatro Folha, isso. Ali no Pátio Higienópolis, né? Até 31 de maio. Até final de maio. O Planeta Tá um Lugar Perigoso, essa peça de quarta e quinta só vai até o final de abril, então quem puder comparecer eu vou gostar muito. E é isso, né? Assim, então tá, gente. Apresentar o melhor. Obrigado, Leonardo. E a gente volta na semana que vem com mais um convidado aqui no estúdio da Veja São Paulo. Boa noite. Boa noite.